Salmo de número 32, tema da mensagem nessa noite é feridas que curam. Eu quero fazer coro à mensagem do último domingo, o pastor Edésio ministrou aqui. Quero fortalecer essa mensagem, irmãos, que é tão oportuna. O Senhor vem gerando isso dentro do meu coração e eu tenho compartilhado com algumas pessoas na classe da escola de discípulos, nos discipulados, tanto que nós temos falado, irmãos, da cura humana a partir disso. Aquilo que está na luz está na cruz e o diabo não toca. Tudo aquilo que constava contra nós, todo escrito de dívida, toda mordaça, toda acusação, todo engano, todo peso que Satanás coloca sobre as nossas vidas, irmãos, a partir do momento que nos desnudamos, que confessamos uns aos outros, que mostramos as nossas marcas e as nossas cicatrizes, como somos curados e abençoados, irmãos. Na realidade, irmãos, nós precisamos fazer isso, sair apenas da teoria, do campo do conhecimento e praticarmos a fundo, verdadeiramente, irmãos, este princípio da palavra de Deus, para sermos curados. Eu falei aqui outras vezes e eu reitero, eu reforço, a sociedade, o mundo hoje, ele é o mundo do exibicionismo, irmãos. Ele é o mundo, é a sociedade das performances, dos shows, daquilo que é visto, que é bonito, toda pompa, todo luxo, e nós caminhamos, irmãos, para essa performance. As nossas contas nas redes sociais, elas se encarregam de mostrar as nossas patentes, as nossas condecorações, os nossos títulos, os nossos diplomas. Mostramos sempre o melhor lado, mostramos sempre as melhores coisas e vamos desenvolvendo essa cultura de mostrar e de celebrar somente, de ser celebrado somente se for assim nessa instância. Mas essa não é a chamada para os servos de Deus. Essa não é o chamado para aqueles que caminham na contramão deste mundo, porque servir a Deus, caminhar com Jesus, é o caminho da cruz, porque todo aquele que não negar a si mesmo, que não tomar a sua cruz, esse não é digno de seguir após Jesus. E tomar a cruz e seguir a Jesus, fala de renúncia, fala de humilhação, fala de você se desnudar, de você mostrar suas marcas. Irmãos, é impressionante quando nós nos desnudamos, quando a gente mostra as nossas imperfeições, quando nós mostramos, irmãos, a nossa humanidade, mostramos os nossos defeitos, irmãos. Como o Senhor opera em nossas vidas. O pastor Edésio mostrou aqui, falou que ele pôde ministrar sobre síndrome do pânico, porque na época ele viveu isso, numa instância, numa dimensão, que a família dele batizou de morredeira. E ao se desnudar, o pastor presidente de uma comunidade, alguém que caminha com Jesus, alguém que conhece as Escrituras, alguém que é lavado pela palavra de Deus, alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, mas ainda assim precisa continuamente lavar as suas vestes. Se eu chegar aos pés da cruz de Jesus Cristo e de se mostrar, se desnudar, se revelar, para ser curado, ao ponto de chegar e jogar todos os seus comprimidos, seus ansiolíticos e demais drogas num vaso sanitário, porque é curado, irmãos, curado enquanto se mostra, curado enquanto se revela. Só que nós vivemos um evangelho que tem se amoldado a este século, que tem se amoldado a este mundo, um evangelho que se envergonha de mostrar suas marcas, evangélicos que
querem mostrar uma pseudo-santidade ou uma santidade exacerbada que não comunica mais, que não acessa mais as pessoas, os corações. Pelo contrário, só afasta, só repele, porque nos tornamos soberbos, presunçosos, orgulhosos, amantes de nós mesmos. E vamos deixando de ser imitadores de Cristo, na maior das boas intenções. Não fazemos isso intencionalmente, mas fazemos isso muitas vezes involuntariamente, por esse espírito, irmãos, que nos conduz a apenas mostrar as condecorações. Não, mas este não é o chamado. Olha só esse poema davídico, no Salmo 32, que diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aleluia. Quantos tiveram seus pecados aqui apagados por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Aleluia. Ele pegou aquele escrito de dívida que constava contra nós e o encravou na cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Não tem culpa, irmãos, não tem cera, não tem hipocrisia, não tem meias verdades. O Senhor perdoou. Por isso nós não devemos ter reservas, por isso nós não devemos nos esconder atrás dos títulos, das patentes, das vestes, para esconder, irmãos, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas tristezas. Deixe que saibam, porque quando sabem, irmãos, nós podemos ser ajudados. É assim o princípio da palavra de Deus. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Verso 3: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto está escondido, irmãos, atrás de uma religiosidade, atrás de títulos, de diplomas, das vestes bonitas, das estruturas, das coisas, enquanto está escondido atrás de tudo isso, irmãos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Agora, quem é que está falando isso aqui, irmãos? O rei Davi. É um rei no seu sublime trono, no seu palácio, diante dos seus servos, dos seus súditos, do seu povo de Israel. É aquele quem era celebrado, aquele que recebia as canções por ter matado milhares e milhares de exército inimigo. Esse mesmo que outrora celebrado, que matou os gigantes, que resistiu diante da perseguição de Saul, que unificou o reino, as tribos. Esse mesmo, irmãos, é esse rei que está se desnudando, que está mostrando e testemunhando, irmãos, os seus infortúnios. Meu Deus. Definhava de tanto gemer. Verso 4: pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Enquanto não falou, esgotamento. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Ele não encobriu. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quando vier o infortúnio, quando vierem essas dificuldades, essas provações, você não vai ter nada escondido. O Senhor vai te sustentar. Aleluia. Tu és o meu abrigo,
Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento, aleluia. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu vou te guiar por pastos verdejantes. Eu vou te colocar debaixo das minhas asas. Eu vou te colocar à minha destra. Praga nenhuma te alcançará. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu baluarte. Eu sou a tua fortaleza. Eu que cuido de você. Mas se desnuda. Eu só posso te ajudar se você se revelar. Porque Deus é um Deus de princípios. Enquanto eu escondo, enquanto eu arquivo, enquanto eu faço as maquiagens, os meus ossos apodrecem, a terra seca, o coração definha. Mas quando eu confesso, o Senhor me guia, me instrui, me ensina. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Irmãos, são dias de nós praticarmos o verdadeiro evangelho, sem mácula, sem máscaras, sem vaidade, sem o desejo pela reputação. Entrega tudo, para de buscar entre os mortos, para de buscar nessa terra os paliativos dessa terra, deste mundo, que não nos preenchem, que não nos satisfazem, mas busca em Deus, busca nele, que é tudo em todos. Tem uma frase da pastora Iraci, que ela fala assim: há pessoas que tentam curar suas feridas com dinheiro e com analgésico bancário. Eu achei tremenda essa frase. Um analgésico bancário, pastor. Porque quando a conta está no azul, aleluia, a gente fica até mais feliz, não é assim? Analgésico bancário. As coisas estão indo bem, tenho dinheiro na conta, eu estou feliz. Mas e quando ele acaba? E quando acontece alguma situação, alguma calamidade, e ele não está mais tão abundante assim? E agora, para onde eu vou recorrer se eu não tenho esse analgésico? Ah, meu Deus. Tentam curar suas feridas com dinheiro. Não cura, irmãos, não cura. Tentam inutilmente compensar a alma ferida com aquilo que o mundo oferece. Vão buscar nas coisas. O mundo não tem condições de nos suprir. Não tente compensar a alma ferida com aquilo que o mundo oferece, e se perdem em outras dores. Enquanto a gente vai no mundo buscar esses analgésicos, esses antídotos para nossas dores, a gente na verdade acaba encontrando mais dores, mais feridas, mais problemas, mais infortúnios, sem encontrar cura e sem usufruir das bênçãos do Pai, mas apenas suprindo suas almas vazias de entendimento. Meu Deus. Aleluia. Vai ficar ótimo, não é? O pessoal que está assistindo em casa, aleluia. Bom, irmãos, essa mensagem, na boa, não é nova. Eu não estou aqui descobrindo a pólvora. Eu não estou falando de nada. O último grito das Escrituras, encontrei aqui. Ah, meu Deus, como é que a gente chama, pastor? Uma pepita.
Aliás, a gente tem até que tomar cuidado com isso, né? Para a gente se não vai descer com a questão das bebidas. Não é nada novo, irmãos, mas é altamente curador quando nós praticamos estas verdades. O próprio Jesus falou sobre isso. Olha só no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versos 5 a 7. Jesus, ele confronta o sistema da época, os fariseus, os religiosos da época, com toda a sua estrutura, com todo o seu luxo, com toda a sua pompa, com todo o seu sistema, com tudo aquilo que era exterior, mas o interior estava tão longe, tão corrompido. Não puderam receber a cura porque estavam presos nas estruturas, presos nas coisas externas, presos nas coisas, eu não vou nem dizer desse mundo, né? Porque eles estavam querendo servir o Senhor com a Torá, mas estavam presos em métodos. E Jesus não quer que a gente esteja preso em método. Jesus, ele vive, ele reina. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é como uma faca de dois gumes. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, é poderosa. Ela nos discerne. Não somos nós quem interpretamos a Bíblia, mas é a Bíblia quem nos interpreta. Quando nos colocamos assim diante dele. Olha só esse texto. Tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Deixa eu falar o que é filactério, senão é bonito, talvez nem todos saibam. Filactério era uma caixinha que eles usavam preso na testa com algumas passagens da Torá, alguns versículos, vamos dizer assim. E aquilo tinha uma medida, tinha um tamanho. Só que para mostrar uma santidade, uma religião, para mostrar uma espiritualidade, eles aumentavam o tamanho do filactério. Ficava de todo tamanho na testa. Eles tinham também um ritual de usar vestes. A gente olha hoje para algumas estruturas e vê as santidades, né? Os reverendos com aquelas roupas, tipo uma estola de várias cores, com ouro, com símbolos, castiçais de ouro, taças de ouro, e todo mundo. Os fariseus faziam isso. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Quanto maior fosse a franja da veste, irmãos, mais ele seria visto. Uau! Que homem santo! Aleluia! Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis, mestres. Gostam de ser vistos. E Jesus está confrontando isso, irmãos. Jesus está confrontando esse exibicionismo. Jesus está confrontando essa performance. Não tem a ver com o exterior, não tem a ver com as vestes, não tem a ver com os objetos, com as coisas. Tem a ver com o meu e o seu interior. Jesus, ele não se preocupa com aquilo que está fora. Os fariseus é que se ocupam com todos esses ritos, regras. Jesus, ele quer o meu e o seu coração desnudo, revelado, se mostra, se revela, vive a sua identidade, pode mostrar os seus pecados. Ele é o advogado, ele nos defende do acusador. É ele que vai nos limpar, é ele que vai nos sarar, é ele que vai nos curar. Mas sai de trás dessa hipocrisia, sai de trás dessa máscara, sai de trás dessa religiosidade, dessa pseudo-espiritualidade. Mostra que você é homem, basta. Mostra que você é homem e mulher, e isso basta. Jesus, irmãos, não foi nas sinagogas buscar um discípulo. Jesus não procurou entre os mestres, entre os fariseus, entre os doutores da lei, aqueles que os seguiriam, que os serviriam e que trariam, irmãos, o evangelho para nós até hoje. Jesus foi nas sinagogas várias vezes, foi no templo várias vezes, mas nunca ele foi lá para escolher um homem e uma mulher de Deus, cheios de teologia, cheios de conhecimento, para fazerem a sua obra. E não que nós não devamos desejar o conhecimento.
conhecimento. Por isso nós estamos aqui todos os domingos na escola de discípulos, e o nosso lema é: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, com base no texto em Oséias. Mas eu quero te dizer, irmãos, que não tem a ver com as nossas vestes, não tem a ver com os nossos diplomas, não tem a ver com os nossos títulos, não tem a ver com os nossos cargos, encargos. Não espere ser um líder, não espere servir para você ser celebrado, porque quem só celebra o seu coração, quem só celebra o seu serviço, não celebra o seu coração. E Jesus, Ele quer celebrar o seu coração. Marta andava agitada de um lado para o outro, fazendo muitas coisas para receber um mestre, para dar a Danilo a ele o melhor. Mas Jesus, aleluia, Jesus, Ele se agradou mais da Maria, que estava quedada aos pés dele, porque não tem a ver com serviço, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem você é, filho do Deus Altíssimo, resgatado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso. O apóstolo Pedro, o texto lá em Atos fala que os grandões, os governadores ficaram admirados com a retórica de Pedro, um homem inculto e iletrado, que não foi achado na sinagoga, foi achado fazendo as coisas do dia a dia, aleluia, mas tinha um coração. Jesus o convidou e ele largou as redes, depois de tentar pescar a noite inteira e não vinha nada, Jeff, para ele sustentar a família. Quando Jesus fala e aquele barco se enche de peixes, Jesus prova o coração, larga e segue-me, e ele largou e seguiu a Jesus. Os mestres ficavam com a teologia, mas e isso, e aquilo outro. Nicodemos quase vai, mas não vai. E aí o apóstolo Pedro, ele fala assim para as mulheres, ele instrui isso: a beleza de vocês não deve ser os enfeites exteriores. Quantos estão comigo? Diz amém. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Aleluia. Não está nas coisas exteriores, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito doce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, está lá no seu interior, o maior de todos os tesouros. Você não vai achar a pérola de grande valor lá fora, porque essa pérola de inestimável valor é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele decidiu habitar em nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Para de buscar fora. Ei, cara, para de buscar nas coisas, para de buscar nas estruturas, na performance, nas curtidas, nos likes, nos views, nos procedimentos estéticos. Para de procurar a sua felicidade e a sua identidade nas coisas desse mundo, nos analgésicos bancários, no que o dinheiro pode te dar. Aquilo que tem mais valor, o Senhor enterrou dentro de mim e de você. Aleluia. Para de buscar lá fora. Por isso, para de buscar entre os mortos. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que você vai buscar entre os mortos tais estruturas, se ela está dentro de você? Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos de um avivamento de amor. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos ser cheios da presença de Cristo. Mas para Cristo ser cheio e superabundante em nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Veja bem, sempre que você vê zelo em excesso, essa aqui foi uma publicação de Alcione Emery, que ele é um pastor, psicólogo, grande vulto, irmãos de cura interior, de libertação na nossa nação, e ele fez uma postagem citando uma citação de David Seaman, e ele diz assim: sempre que você ver zelo em excesso, procure problemas emocionais. Eu vou te dar um exemplo. Saulo
Saulo era um cara que tinha zelo em excesso pela religião. Ele perseguia os cristãos, ele matava pessoas, ele assistia pessoas sendo mortas, ele assistia com base no zelo. Mas todas as vezes que você vê o zelo em excesso, procure nessa pessoa problemas emocionais. Aquele cara que estava na religião, ele estava cego. Ele estava cego, irmãos, porque quando ele está naquele caminho lá, naquela estrada para Damasco, ele fica cego, escamas vêm sobre os seus olhos. É preciso alguém lá e tirar escamas dos seus olhos, para que ele enxergue aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é eterno. Jesus Cristo não tem a ver com coisas, não tem a ver com estruturas, não tem a ver com 613 doutrinas. Tem a ver com o seu interior, amando a Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele é o caminho da cruz. O Evangelho, irmãos, é um Evangelho de nudez. Jesus Cristo, irmãos, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se humilhou e servo tornou. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. As suas vestes foram rasgadas e dividiram sortes. É provável, irmãos, que Jesus estivesse só com uma pequena peça por debaixo, ou até mesmo nu naquela cruz. Se o nosso Jesus, que é o nosso exemplo, precisou se desnudar, irmãos, e ele não ficou preso na reputação. Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, ninguém vai ver minha nudez. Ele não estava preocupado com o exterior, ele estava preocupado comigo e com você. Ele não estava preocupado com as estruturas. Ele disse que derrubaria aquele templo em 3 dias e o reconstruiria dentro de mim e dentro de você, porque ele não habita em casas feitas por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim e de você, e ele se preocupa comigo e com você. Mas humilhe-se, humilhe-se. Às vezes a gente, irmãos, ministra e fala e gera um momento de altar, a gente nem quer vir na frente, para a gente não se mostrar, para a gente não se revelar. Ah, eu sou o gerente de uma grande instituição bancária. Se eu for lá na frente, o que vão pensar de mim? Ah, eu sou um doutor. Se eu for lá na frente, o que vão pensar de mim? Mesmo sendo Deus, não usou de usurpação e ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou. Se o evangelho que nós estamos seguindo, irmãos, não é um evangelho de nudez, de humilhação, esse evangelho está furado. Se o evangelho que nós estamos ensinando, vivendo e seguindo é um evangelho de performance, de perfeccionismo, de exibicionismo, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua glória. Você está disposto e pronto para abrir mão da sua glória? Aleluia. Quando você se desnuda, ali você recebe a sua cura. Ali você descobre quem você é, a sua verdadeira identidade. Ali eu posso ser quem eu sou, sem máscaras. Levanta, vamos louvar e agradecer ao Senhor. Aleluia.